Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição de Síntese. As sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal você acompanha ao vivo em direto do plenário. E no Síntese, os principais momentos das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, nós vamos rever as decisões do plenário do STF, respectivamente quarta e quinta-feira, sessões dos dias 10 e 11 de novembro de 2010. Karina, nós tivemos uma semana com algumas características, nós sempre chamamos a atenção no início de cada programa a respeito até de algumas curiosidades, como por exemplo, a mais a título de curiosidade, no caso destas duas sessões plenárias, nós tivemos a viagem oficial do ministro-presidente da Suprema Corte Brasileira, ministro César Peluso, aos Estados Unidos, representando o Supremo Tribunal Federal, e, por conta disso, a presidência das sessões do ministro Aires Brito, vice-presidente da Corte. Em alguns momentos, inclusive, com a participação também na presidência da sessão, por alguns curtos momentos, o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio, que já ocuparam efetivamente também aquelas cadeiras. E também, além disso, nós tivemos, apesar de termos um quórum até um pouco reduzido, ainda porque falta ainda um ministro ser indicado para suceder o ministro Eros Grau, nós tivemos ainda assim uma grande quantidade de processos e de grande repercussão que foram julgados nessas duas sessões. Carlos, matérias como a necessidade de lei para ingresso nas Forças Armadas, recebimento de ação penal contra um senador da República, a promoção de juízes federais, responsabilidade da administração pública para pagamento de encargos trabalhistas quando o administrado não o faz, são temas que foram bastante discutidos nessas sessões plenárias desta semana. Você já chamou justamente a atenção para o primeiro destaque de hoje, que é o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, apresentado no recurso extraordinário 600.885. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Lembrando, se trata, portanto, da apresentação do voto vista, o julgamento já começou antes. As partes, União versus Leonardo Christian Melo Machado. A União contestou, por meio deste processo, por meio desta ação, melhor dizendo, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que considerou contrária à Constituição regra de edital que limitou em 24 anos a idade para ingresso nas Forças Armadas. Essa decisão favoreceu um candidato que pediu a anulação de cláusula do edital para assegurar a sua inscrição no curso de formação de sargentos do Exército, no curso de 2008-2009. Karina, no caso, o problema, aliás, é uma situação curiosa nos processos, que às vezes pode haver alguma confusão visualizando-se assim rapidamente, pode parecer que o problema é a idade. A alegação, no caso especificamente, foi a forma como foi estipulada esta idade mínima para ingresso neste curso de formação de sargentos. Exatamente, Carlos. Não se discute se 24 anos é uma idade suficiente para ingresso nas Forças Armadas ou não. O que se discute é o local aonde foi estabelecida essa idade mínima. Para os ministros, a Constituição ela é expressa e exige uma lei em sentido formal e material, ou seja, aquela lei elaborada pelo Congresso Nacional dentro do exercício da sua função típica legiferante de elaboração dessas leis e que, por sinal, não poderia, então, as Forças Armadas, através de regulamento, como, por exemplo, o edital, fixar esse limite de datas. Então, de idades, perdão. Esse, então, era o grande ponto que se alegava a inconstitucionalidade nesse recurso extraordinário. E isso seria inconstitucional, segundo a alegação que foi apresentada por meio deste recurso extraordinário? Essa é a alegação de inconstitucionalidade. A lei poderia estabelecer esses requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, e não um regulamento editado pela própria administração, não também por conta do edital. Já adiantando mais um ponto também, por conta do ponto que vamos pegar o voto do ministro Ricardo Lewandowski, inclusive, que é com relação a algo que já foi previsto, também foi bastante debatido durante a sessão plenária, que foi uma modulação de efeitos proposta primeiramente pela própria ministra relatora, quando do início do julgamento, abordada pelo ministro Ricardo Lewandowski, e que houve um debate, inclusive, entre todos os ministros, particularmente o ministro Gilmar Mendes, em relação a esta questão desta modulação de efeitos. Por que esta modulação? É por conta das pessoas que já haviam prestado concurso semelhante sob a mesma, não vamos dizer a legislação, mas sobre os mesmos princípios que foram colocados, desta vez por meio de edital? A gente tem que lembrar sempre, Carlos, que a Constituição Federal de 1988 e o regulamento que permitia que esses requisitos para ingresso nas Forças Armadas fossem feitos por meio de regulamento edital,
era baseado numa lei de 1980, no Estatuto dos Militares. Só que com a Constituição de 88, uma vez que o Estatuto dos Militares é de 1980 e a Constituição de 88 exigiu para o ingresso nas Forças Armadas uma lei formal, como eu disse, uma lei elaborada pelo Congresso Nacional, esse seria o ponto de inconstitucionalidade alegada. E a necessidade de modulação de efeitos é que a nossa Constituição já tem mais de 20 anos, na verdade, 22 anos recém-completados, agora em outubro, 5 de outubro de 2010, e que isso poderia causar um prejuízo muito grande para a administração caso fosse declarado inconstitucionais todos os concursos celebrados e efetivados pela administração pública ao longo desses 22 anos, e o que traria também, conforme dito pelos ministros, uma insegurança jurídica muito grande. Daí a necessidade de se modular os efeitos para dizer que, a partir do julgamento desse recurso extraordinário, né, que nós ainda não tivemos um resultado efetivamente, em razão do empate das duas teses levantadas no plenário, a partir do julgamento desse recurso extraordinário, a administração pública, então, não poderia mais contratar com base em regras estabelecidas para o ingresso nas Forças Armadas, baseado apenas no edital, exigindo-se, portanto, uma lei formal. Por falar em duas teses, vamos lembrar que na sessão que este julgamento foi iniciado, a ministra relatora, Carmen Lúcia, votou negando o provimento ao recurso extraordinário. Foi aberta divergência pelo ministro Dias Toffoli, primeiro a votar na sequência, que deu provimento e em seguida pediu vista ao ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ver trecho do voto vista do ministro na sessão da última quarta-feira. Não vislumbro qualquer excepcionalidade que justifique a necessidade de se estabelecer os limites de idade para ingresso na carreira militar por meio de atos normativos editados pelas próprias Forças Armadas e não por meio de lei. Desse modo, deve-se reconhecer a não recepção da expressão nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, contido no artigo 10 da Lei 6.880, de 1990, pela Carta Magna de 1988. Quanto à proposta feita pela ministra Carmen Lúcia, no sentido de modular os efeitos da decisão a ser proferida por essa Corte, entendo que a limitação temporal, no caso, é opção excepcional que, fundada no princípio da segurança jurídica, justifica-se pelo transcurso de mais de 20 anos desde a promulgação da Constituição Federal de 88 até a decisão em que esta Corte declarará, se for o caso, não ter sido recepcionada a remissão aos regulamentos previstos no artigo 10 da Lei 6.880. Ressalto que durante esse período vários concursos foram realizados e milhares de candidatos ingressaram nas carreiras militares, razão pela qual a falta de delimitação temporal desta decisão poderá acarretar prejuízos para a administração, aqui representada pelas Forças Armadas, até mesmo quanto ao seu funcionamento regular, bem como para milhares de candidatos que já ingressaram em seus quadros. No que concerne à proposta de encaminhamento de ofício à recorrida para imediato cumprimento da decisão de primeira instância, tendo em vista a informação prestada pelo recorrido de que o deciso naquela instância não está sendo cumprido, também estou de acordo com a relatora, uma vez que o descumprimento de decisão judicial configura prática inadmissível em um Estado democrático de direito. O ministro também se refere à manifestação que fez quando do início do julgamento em sessão plenária anterior. Vamos rever. Por fim, eu lembro que naquela sessão eu havia me manifestado no sentido que seria necessário confrontar a matéria aqui posta com a Lei Complementar 97 de 1999, especialmente porque o artigo 13 dessa lei atribui aos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica o preparo de seus órgãos operativos e de apoio. No entanto, após refletir sobre o tema, verifico que tal confronto não terá reflexos na questão. Foi uma intervenção oral que fiz, aludindo a essa Lei Complementar 97, que agora descarto, porque estou entendendo que essa Lei Complementar 97/99, editada conforme determinação do parágrafo 1º do artigo 142 da Constituição, dispõe sobre normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, não guardando relação com os requisitos para ingresso na carreira militar. Nessa senda, o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Complementar 97/99, incluído pela Lei Complementar 117/2004, estabelece, entre aspas, o seguinte:
O preparo compreende, entre outras coisas, as atividades permanentes de planejamento, organização e articulação, instrução e adestramento e desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas, inteligência e estruturação das Forças Armadas, de sua logística e mobilização. Portanto, esse diploma legal, agora melhor refletindo, não se aplica à controvérsia que se reflete nos autos. Então, por essas razões, com a devida vênia ao eminente ministro Dias Toffoli, acompanho integralmente o voto da ministra relatora, Carmen Lúcia, e nego o provimento ao recurso extraordinário que foi da União, como nós sabemos. Bom, na verdade, na sequência, após o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, nós tivemos várias manifestações. É aquela história. Na verdade, você tem a possibilidade de, primeiramente, seguir-se o voto a partir do ministro que tomou posse por último, como se diz, o ministro mais moderno, no caso, o ministro Dias Toffoli. E assim é a ordem de votação. Mas pode, a qualquer momento, um ministro pedir a palavra, fazer uma abordagem referente a qualquer ponto do processo, levantar uma questão, uma dúvida, por exemplo, e às vezes até pedir para adiantar o voto, e às vezes até pede o adiantamento do pedido de vista, mesmo que seja um ministro que vai votar posteriormente. No caso deste processo, após o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, nós tivemos vários debates relativos, particularmente, inclusive, a questão da modulação, foi um dos pontos colocados. O ministro Ricardo Lewandowski falou em termos de evoluir, inclusive, aspectos pontuais do voto especificamente. No frigir dos ovos, já que nós estamos fazendo uma síntese, o resultado ficou o seguinte no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um empate de 4-4 em relação às teses que foram levantadas no plenário. Agora, esse empate, ele ainda é um pouco diferente daquele empate que caracterizou algumas sessões anteriores, porque ele ainda pode ocorrer mesmo sem a presença de um ministro, ainda que falta ser indicado para a composição do plenário, totalizando um total de 10 dos 11 ministros que compõem a Corte, porque não estava presente a ministra Ellen Grace e o ministro César Peluso. Quer dizer, o processo volta ainda para a manifestação desses ministros e pode ocorrer o empate de novo, por conta da atual composição, mas pode haver o desempate também a partir daí. Pode, Carlos. Nesse ponto, em relação à modulação de efeitos, o ministro Gilmar Mendes fez uma proposta de se declarar uma inconstitucionalidade progressiva. A lei, a princípio, ela é inconstitucional, mas os ministros preferiram dar uma outra destinação a ela, determinando que um prazo de 12 meses para que o Congresso Nacional possa efetivamente regulamentar, nos termos pedidos pela Constituição, esses requisitos para ingresso nas Forças Armadas, enquanto esses 12 meses iriam se passando. A lei, o Estatuto dos Militares, que é de 1980, como eu disse, continuaria produzindo efeitos, mas ultrapassado esse prazo de 12 meses, caso a lei não sobreviesse, aí sim seriam declarados inconstitucionais, não poderiam mais ser feitos concursos com base em fixação de limites de idade por conta desse regulamento. Mas os demais ministros, assim, essa modulação de efeitos proposta pelo ministro Gilmar Mendes não foi vista com bons olhos por todos os ministros. O ministro Marco Aurélio não concordou, ele desprovia o recurso extraordinário, entendendo que é necessário sim a lei formal e que não abria mão dessa necessidade que a própria Constituição coloca, inclusive a ministra Carmen Lúcia também. Mas houve, como você mesmo disse, uma possibilidade até de evolução do voto do ministro Ricardo Lewandowski, como dito no plenário, para se vislumbrar essa outra possibilidade, já que impedir, neste momento, que concursos para o ingresso nas Forças Armadas ficassem atrelados a uma lei, isso poderia causar um prejuízo muito maior à administração pública de toda forma. Vamos esperar para ver o que pode acontecer relativo ao posicionamento faltando o voto do ministro César Peluso, portanto, da ministra Ellen Grace, e como nessa composição ainda pode haver um empate, de qualquer maneira, é um daqueles processos que, nesse caso, ainda corre, não está ainda inserido neste contexto, nesta situação, pode acontecer eventualmente realmente um empate, e aí a necessidade de se esperar como uma das soluções a chegada do sucessor do ministro Eros Grau. Mas pode haver o desempate também, vamos acompanhar com certeza em direto do plenário aqui no Síntese. Karina, na sequência, nós vamos fazer referência agora a 2 mandados de segurança, na verdade foram agravos regimentais em mandados de segurança que foram apresentados no plenário do Supremo Tribunal Federal. O agravo regimental no mandado de segurança 26.661, relator o ministro Aires Brito, Roberto Vanderlei Nogueira versus presidente da República. Há um outro também, mandado de segurança 26.662, e também tem um terceiro mandado de segurança também, os 3 tratando do mesmo tema. Que tema é esse que gerou
um grande debate também no plenário do Supremo Tribunal. Esses 3 mandados, agravos regimentais e mandados de segurança, buscavam desconstituir a decisão do ministro Aires Brito e que referia-se justamente à possibilidade de promoção por merecimento de juízes federais. Na verdade, juízes federais de primeira instância, não é, que já fariam parte da quinta parte da lista por merecimento, eles eram candidatos a uma vaga no TRF da 5ª região. E eles buscavam, com esse agravo regimental, fazer com que os ministros entendessem que aos juízes federais deveria ser dado o tratamento isonômico, assim como é dado aos juízes da magistratura do trabalho. Então, o que se buscava era uma equiparação no tratamento, já que são justiças da União e que, portanto, eles fariam jus a estar presentes nessa lista por merecimento e poderem concorrer à vaga no TRF da 5ª região. Como ficou o resultado em relação a esse julgamento? Para o ministro Aires Brito, não haveria a possibilidade de equiparação dos juízes federais com os juízes da magistratura do trabalho, embora, como eu disse, da Justiça da União, porque a Constituição não estabelece o interstício mínimo de 5 anos do exercício da magistratura para o ingresso nessa lista por merecimento. Então, nesse ponto, ele desprovia o agravo regimental, no que foi seguido pela maioria, exceto apenas para o ministro Marco Aurélio, que ele dava provimento ao agravo regimental para que o mandado de segurança prosseguisse e aí pudessem vir as teses durante a sustentação oral e aí analisar melhor essa questão. Então, apenas vencido o ministro Marco Aurélio. Como esses julgamentos aconteceram em momentos diferentes da segunda parte da sessão, nós fizemos apenas uma síntese, justamente para simplificar, sintetizando o resultado desses julgamentos. Nós tivemos ainda outro destaque, mandado de segurança 27.154, relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Simone Vieira Ormonde versus Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Mandado de segurança impetrado contra a decisão do CNJ, que desconstituiu atos de nomeação de servidores praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Na decisão, o Conselho Nacional de Justiça reconheceu a nulidade dos atos de nomeação de servidores implementados pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, depois de expirado o prazo de validade de concurso. Ao final, concedeu em parte a segurança. Vamos ver trecho do voto do ministro Joaquim Barbosa. Não somente para anular o acórdão protocolado nos autos do PCA número tal, para que o Conselho Nacional de Justiça possa notificar os impetrantes acerca da existência do PCA e do seu direito de serem ouvidos. A segurança que ora se concede não impede o Conselho Nacional de Justiça de examinar novamente a questão que lhe foi submetida com o PCA número tal no mesmo processo. Esta decisão também não impede a apuração de eventuais responsabilidades pelos atos noticiados pela presidência do CNJ relativos à recalcitrância do desrespeito às decisões emanadas por aquele órgão. Teve mais isso. O tribunal se recusou a cumprir as decisões do CNJ. É como voto. Então, Vossa Excelência concede a segurança? Então, somente para anular e que seja assegurado... Ou seja, mantidas as nomeações, né? Mantidas as investiduras. Os servidores Isso, nos cargos. mantidas as investiduras dos servidores dos seus cargos, sem prejuízo do reexame pelo CNJ. Sim, após as notificações devidas para o uso do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, os servidores da Justiça do Mato Grosso podem exercer direito de defesa perante o Conselho Nacional de Justiça. Exatamente, eles continuam exercendo as suas funções dentro dos seus cargos, mas o CNJ vai ter que dar a oportunidade de todos os interessados se manifestarem no processo administrativo perante o CNJ. O que, depois dessa manifestação, desse direito de contraditório, de ampla defesa, o CNJ pode manter a sua decisão no sentido de desconstituir essas nomeações. O que ficou aventado pelo ministro Joaquim Barbosa foi essa possibilidade. Então, se hoje o CNJ desconstituiu as nomeações, mas o fez sem observar o princípio da ampla defesa e contraditório, isso é inconstitucional. E os ministros decidiram como mandar de segurança. Conceder a segurança para fazer com que o CNJ ouça os interessados e aí tome a sua decisão, que pode culminar também, de novo, com uma desconstituição dessas nomeações ou não. Mas, de toda forma, o princípio do contraditório e da ampla defesa devem ser observados.
E depois do intervalo nós vamos ver mais destaques da semana. Tem destaque ainda na quarta-feira que acaba se, vamos dizer assim, misturando um pouquinho com relação a outros destaques da quinta-feira. Como aconteceu isso? Nós vamos ver no segundo bloco do nosso programa Síntese de hoje, daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui na TV Justiça.